João acordou sobressaltado com o som de um soco na porta do quarto de hotel. Miguel, o melhor amigo de seu pai, estava do outro lado, gritando seu nome com uma fúria que ele nunca imaginara possível. Em segundos, a porta foi arrombada, e Miguel o arrastou para fora, os olhos injetados de raiva e algo mais profundo, como traição. Aquela viagem de férias, que deveria ser uma simples escapada para o Algarve, transformara-se em um pesadelo quando Miguel descobrira o segredo de João. Ele era gay, e pior, sentira uma atração inegável pelo homem mais velho durante aqueles dias de proximidade forçada. O sol de faro batia forte na janela do carro alugado enquanto eles dirigiam em silêncio pela estrada costeira. João, com 25 anos, ainda sentia o coração acelerado. Seu pai, um engenheiro conservador de Lisboa, havia insistido para que ele acompanhasse Miguel nas férias, já que a esposa dele cancelara a viagem de última hora por problemas no trabalho. Vai ser bom para você, filho. Miguel é como um tio, vai te ensinar a pescar e relaxar, dissera o pai, sem imaginar que aquela decisão plantaria a semente de um caos emocional. João aceitara relutante, precisando de um tempo longe da pressão familiar para esconder sua orientação sexual. Mas agora, após a explosão da noite anterior, o ar entre eles estava carregado de tensão. Miguel, aos 40 anos, dirigia com as mãos apertadas no volante, os músculos do braço tensionados sob a camisa branca. Ele era o típico homem português, família tradicional, casado há 15 anos com Ana, 2 filhos adolescentes, e uma carreira estável como professor de educação física em uma escola secundária de Porto. Todos o viam como o heterossexual perfeito, o amigo leal que organizava churrascos e torcia pelo Benfica com paixão. Mas João notara rachaduras naquela fachada desde o primeiro dia. Os olhares demorados na praia, as conversas profundas à noite sobre solidão, e um toque acidental que durara segundos a mais. O que você acha que está fazendo, João? Achando que pode me confundir assim, murmurara Miguel na noite anterior, após encontrar uma mensagem no celular de João para um amigo confidenciando sua atração. A viagem começara inocente. Chegaram ao hotel em Albufeira, com vistas para o Atlântico, e Miguel sugerira um passeio pela marina. João, formado em design gráfico e trabalhando freelance em Lisboa, tentava manter distância emocional. Ele crescera em uma família católica rígida, onde o pai, Manuel, repetia que homens de verdade não choram nem se desviam. A mãe, Maria, uma dona de casa devota, vivia para as missas e as festas familiares, ignorando qualquer sinal de que o filho não se encaixava no molde. João escondera sua sexualidade por anos, namorando garotas na faculdade para despistar, mas o peso da mentira o corroía. Miguel, por outro lado, parecia o oposto, confiante, casado, pai dedicado. Mas durante o jantar no primeiro dia, enquanto comiam sardinha grelhada, Miguel confessara, às vezes, sinto que minha vida é uma rotina vazia. Ana e eu estamos distantes. João assentira, sentindo uma empatia perigosa crescer. No dia seguinte, foram à praia de Benagil, explorando as grutas famosas. O barco balançava nas ondas, e Miguel ajudara João a subir em uma rocha, suas mãos firmes na cintura dele. Foi ali que João sentira o primeiro arrepio de atração. Você é um bom garoto, João. Seu pai tem orgulho de você, dissera Miguel, mas seus olhos diziam mais. À noite, no hotel, dividindo o quarto para economizar, a conversa virara pessoal. Miguel falara sobre sua juventude, sobre pressões para casar jovem e seguir o caminho esperado. E se eu tivesse escolhido diferente, questionara, olhando para João de forma que o jovem sentira o peito apertar. João respondera vagamente, mas internamente lutava contra o desejo de se abrir. A tensão escalara na terceira noite. Após um dia de caminhada pelas falésias, voltaram exaustos. Miguel abrira uma garrafa de vinho verde e eles conversaram até tarde. Você parece carregado de segredos, rapaz, dissera Miguel, rindo, mas com seriedade nos olhos. João, impulsionado pelo álcool, quase confessara tudo. Em vez disso, saíra para o banheiro, deixando o celular desbloqueado. Quando voltou, Miguel estava pálido, lendo a mensagem. Estou atraído pelo Miguel, o amigo do meu pai. Ele é hétero, mas sinto algo nele. O confronto fora imediato. Miguel o acusara de manipulação, de tentar corromper sua vida estável. João defendera-se, chorando pela primeira vez em anos, revelando sua orientação. Eu não escolhi isso. E você? Por que me olha assim? Miguel saíra batendo a porta, deixando João sozinho com o remorso. Na manhã seguinte, o silêncio no carro era ensurdecedor. João olhava pela janela, vendo as ondas quebrarem nas rochas. Ele sabia que aquilo não acabaria ali. Miguel parou o carro em um mirador isolado, virando-se para ele. João, precisamos falar. O que você sente? Eu já senti antes, mas enterrei. Minha família, minha reputação.
Tudo depende de eu ser quem eles esperam. As palavras foram um choque para João. Miguel, o hétero perfeito, admitia dúvidas. A conversa fluiu como um rio represado, revelando camadas de conflito. Miguel contara sobre um amigo da juventude, uma atração reprimida que o levara a casar cedo para curar-se. João ouvia, o coração dividido entre empatia e medo. Mas e agora? O que fazemos? Perguntou João. Miguel não respondeu, reiniciando o carro. A viagem continuaria, mas o abismo entre eles se aprofundava. Enquanto dirigiam para Lagos, João refletia sobre as pressões sociais em Portugal. Apesar dos avanços, como o casamento gay legalizado em 2010, famílias tradicionais ainda viam a homossexualidade como tabu. Seu pai, Manuel, votava em partidos conservadores e comentava negativamente sobre paradas do orgulho. Isso é exibicionismo, dizia. João imaginava a reação se soubesse, deserdado, talvez. Miguel, por sua vez, lutava com a moral católica arraigada. Eu jurei fidelidade a Ana na igreja. Como traio isso? Murmurou ele mais tarde, parando para um café. João sentia o peso da própria escolha, revelar-se ou continuar mentindo. A atração por Miguel complicava tudo, transformando uma amizade em algo perigoso. O dia prosseguiu com visitas a praias, mas a fachada de normalidade rachava. Em uma caminhada, Miguel tocou o ombro de João, um gesto que durou demais. Desculpe pela noite passada. Eu exagerei, disse. João assentiu, mas internamente questionava, era arrependimento ou desejo disfarçado. À noite, no novo hotel, a tensão voltou. Miguel sugeriu assistir a um jogo de futebol na TV, mas a conversa derivou para o pessoal. Você já contou para alguém? Perguntou Miguel. João negou, falando da medo da rejeição familiar. Miguel compartilhou sua própria angústia, eu amo meus filhos, mas sinto que vivo uma mentira. As palavras ecoaram, plantando sementes de uma conexão proibida. João adormeceu pensando no preço daquela viagem, liberdade ou ruína. O sol poente tingia o céu de laranja enquanto João e Miguel caminhavam pela praia de Lagos. O ar salgado misturava-se ao cheiro de peixe grelhado dos restaurantes próximos, mas nenhum dos dois tinha apetite. Após a confissão parcial de Miguel no carro, o silêncio entre eles era pontuado por olhares furtivos. João sentia o peito apertado, dividido entre a esperança de uma conexão real e o terror de destruir vidas. Vamos sentar aqui, sugeriu Miguel, apontando para uma duna isolada. Sentaram-se na areia ainda quente, observando as ondas. João, o que aconteceu ontem? Não pode se repetir. Eu sou casado, hétero. Isso é só confusão, disse Miguel, mas sua voz tremia. João olhou para ele, os olhos verdes refletindo a dúvida. Confusão. Você disse que já sentiu antes. Não é só comigo. Miguel desviou o olhar, cavando a areia com os dedos. Ele recordava sua juventude em Porto, os verões com amigos, incluindo Tiago, um rapaz com quem compartilhara segredos e toques inocentes que evoluíram para algo mais. Eu parei aquilo. Casei com Ana para provar que era normal, confessou. João ouvia, sentindo empatia misturada à raiva. Normal. Quem define isso? Minha família me mataria se soubesse. A conversa aprofundou as feridas. Miguel falava da pressão da sociedade portuguesa, onde homens como ele deviam ser provedores, não desviados. João contrapunha com histórias de amigos gays em Lisboa, vivendo abertamente, mas pagando o preço da discriminação. A noite caiu, e eles voltaram ao hotel. No quarto, Miguel abriu outra garrafa de vinho, como se o álcool pudesse afogar as verdades. Porque seu pai me pediu para te trazer. Ele acha que você precisa de um modelo masculino, riu Miguel, amargo. João engoliu em seco. Seu pai, Manuel, sempre o via como fraco, por preferir arte a esportes. Ele não sabe nada sobre mim. A conversa virou confissão mútua. Miguel admitiu que seu casamento estava em crise, Ana suspeitava de algo, mas atribuía à depressão. Eu a amo, mas não como deveria. João, impulsionado, tocou a mão dele, e se tentássemos entender isso juntos? Miguel retraiu-se, mas não imediatamente. O momento pairou, carregado de possibilidade e perigo. No dia seguinte, decidiram explorar o interior, dirigindo para Silves, com sua catedral medieval. O calor do Alentejo os forçava a parar em uma tasca para a água. Ali, Miguel recebeu uma ligação de Ana. Sim, amor, está tudo bem. João é um bom companheiro, disse, mas sua voz era forçada. Desligando, olhou para João. Ela perguntou se você está se divertindo. O que eu digo? Que estamos questionando tudo. João sentiu culpa. Ele não queria ser o catalisador de uma separação.
Mas a atração crescia, manifestando-se em gestos, um braço ao redor do ombro durante uma foto, um riso compartilhado que durava segundos a mais. Em Silves, subindo ao castelo, Miguel parou, ofegante. João, isso está-me matando. Eu penso em você de forma errada. As palavras foram um soco. João congelou. Errada. Para mim, é certo. Eles discutiram ali, sob o sol implacável. Miguel defendia sua moral. Tenho filhos. Como explico que o pai deles sente isso? João rebateu com sua própria dor, e eu? Vivo escondido, fingindo para não perder minha família. O confronto escalou, vozes altas e quando nas muralhas antigas. Miguel acusou João de tentação, João, de covardia. Mas no fim, um abraço impulsivo selou a trégua, um contato que enviou choques por seus corpos. Voltando ao carro, o silêncio era diferente, carregado de aceitação relutante. Pararam em uma praia deserta perto de Sagres, o fim do mundo conhecido. Ali, sentados nas falésias, Miguel abriu-se mais. Na universidade, eu e Tiago. Quase. Mas eu fugi, me casei. João compartilhou sua primeira paixonite por um colega de escola, reprimida pelo medo. A conversa revelou camadas. Miguel lutava com a identidade, João com a aceitação. E se voltarmos e fingirmos que nada aconteceu, sugeriu Miguel. João negou. Não posso mais fingir. A noite em Sagres foi tensa. No hotel simples, dividindo a cama por falta de quartos, a proximidade física amplificava o conflito interno. Miguel virava-se inquieto, João ouvia sua respiração. Boa noite, murmurou Miguel, mas sua mão roçou a de João acidentalmente. Nenhum se moveu. Pela manhã, Miguel evitou o assunto, sugerindo surf. Na praia, enquanto João tentava equilibrar na prancha, Miguel o ajudava, mãos firmes na cintura. Você consegue, incentivava, mas o toque era elétrico. Após, sentados na areia, Miguel confessou, estou com medo, João. Medo de perder tudo. João sentiu o peso, sua atração ameaçava não só ele, mas uma família inteira. Dirigindo de volta para o Algarve Central, receberam uma ligação do pai de João. Como vão as férias? Miguel te ensinando a ser homem, brincou Manuel. Miguel riu forçado, sim, ele está aprendendo. Desligando, olhou para João. Ele nunca entenderia. João assentiu, pensando na hipocrisia, famílias que pregam amor, mas condenam diferenças. A tensão crescia, João questionava se devia voltar para casa e esquecer, mas o laço com Miguel se fortalecia. Em um restaurante em Faro, jantando polvo alagareiro, Miguel tocou o joelho de João sob a mesa. Desculpe, disse, mas não retirou a mão imediatamente. João sentiu o mundo girar. Aquilo era o início de uma traição ou de uma liberação. A noite terminou com uma caminhada pela marina. Luzes refletiam na água, e Miguel parou. João, se eu admitir que sinto algo. O que acontece? João, coração acelerado, respondeu, enfrentamos juntos. Mas Miguel balançou a cabeça, não posso. Amanhã voltamos para Lisboa. A decisão soou como uma sentença, deixando João devastado. Ele adormeceu chorando baixinho, sabendo que o preço da honestidade poderia ser a solidão eterna. Miguel, acordado, lutava contra demónios internos, questionando cada escolha de sua vida. A estrada de volta para Lisboa serpenteava pelas colinas do Alentejo, o sol do meio-dia batendo impiedoso no para-brisa. João olhava pela janela, vendo vinhedos passarem em borrão, enquanto Miguel dirigia em silêncio absoluto. A confissão velada da noite anterior pairava como uma nuvem pesada. Não podemos ignorar isso para sempre, murmurou João finalmente. Miguel apertou o volante. O que você quer? Que eu largue minha família. Isso destruiria tudo. As palavras cortaram como faca, revelando o abismo moral entre desejo e dever. João sentiu raiva borbulhar, e eu? Minha vida é menos importante. Pararam em Évora para almoço, escolhendo uma praça sombreada perto do templo romano. Sentados em uma esplanada, pedindo alheira e vinho tinto, a conversa reiniciou. Miguel, olhos azuis nublados, falou da pressão familiar. Seu pai, um militar reformado, incutira valores rígidos, homens não fraquejam. Ana, sua esposa, era devota, frequentando a igreja semanalmente. Ela me salvou de mim mesmo, disse. João contrapôs, salvou ou aprisionou. Ele compartilhava sua própria luta, na faculdade, tentar a terapia para curar-se, mas desistir ao perceber que não era doença. A sociedade nos força a mentir, argumentou. Miguel assentiu relutante, mas defendeu, em Portugal, ainda há preconceito. Perderia meu emprego, meus amigos.
A discussão escalou quando Miguel recebeu uma mensagem dos filhos. Papai, quando volta? Saudade, lia-se. Ele mostrou para João, olhos marejados. Veja o que está em jogo. João sentiu culpa corroê-lo. Ele amava sua família também, imaginar a decepção de Manuel o paralisava. Mas a atração por Miguel era inegável, uma faísca que iluminava sua solidão. Após o almoço, caminharam pela Catedral de Évora, o silêncio ecoando nas pedras antigas. E se tentássemos ser amigos, só isso, sugeriu Miguel. João riu amargo. Amigos que se atraem. Isso é tortura. Continuando a viagem, pararam em um mirador perto de Setúbal. O Tejo ao longe lembrava casa, mas também confronto iminente. Ali, Miguel abriu-se mais. Na juventude, após Tiago, jurei nunca mais. Mas você? Me faz questionar. João tocou seu braço. Então questione. A vida é curta. Mas Miguel retraiu-se. E o preço? Traição, divórcio, filhos sofrendo. João pensou em casos semelhantes, amigos gays deserdados, famílias destruídas por segredos revelados. Melhor sofrer agora que viver mentindo, rebateu. O debate os deixou exaustos, mas mais próximos em sua dor compartilhada. Chegando a Lisboa ao entardecer, o trânsito caótico espelhava suas mentes. Miguel deixou João em casa, no bairro Alto. Não conte nada ao seu pai, pediu. João assentiu, mas ao entrar, encontrou Manuel na sala. Como foram as férias? Miguel te endureceu um pouco. João forçou um sorriso. Sim, pai. Aprendi muito. Mas internamente, desmoronava. Sozinho no quarto, ligou para um amigo gay, desabafando. Estou apaixonado pelo amigo do meu pai. Ele sente algo, mas nega. O amigo alertou. Cuidado, isso pode explodir. Dias passaram em uma névoa. João voltara ao trabalho freelance, mas concentrar-se era impossível. Miguel mandava mensagens esporádicas. Tudo bem. João respondia, mas o desejo de vê-lo crescia. Uma semana após, Miguel ligou. Preciso te ver. Sozinho. Encontraram-se em um café discreto em Chiado. Miguel parecia abatido. Ana e eu brigamos. Ela sente que estou distante. João ouviu, coração dividido. É por mim. Miguel negou, mas seus olhos diziam sim. A conversa virou confissão. Miguel admitira para si mesmo a bissexualidade reprimida. Mas não posso agir. João pressionou. Por quê? Medo da sociedade. Miguel assentiu. Em Portugal, professores como eu são escrutinados. E a igreja? O encontro terminou com um abraço apertado na rua deserta. Cuide-se, disse Miguel, mas o toque lingrou. João voltou para casa, encontrando a mãe preocupada. Você parece triste, filho. Ele mentiu, só cansaço. Mas a mentira pesava mais. Naquela noite, sonhou com Miguel, acordando suado. O conflito interno o consumia, perseguir o amor ou proteger a todos. Miguel, em casa, discutia com Ana. Não é nada, amor. Mas ela suspeitava. Você mudou desde as férias. Os filhos notavam a tensão, perguntando. Papai está bem? Miguel sentia o mundo ruir. Outra ligação veio, Manuel convidando Miguel para jantar em família. Venha, amigo. Conte sobre as férias. Miguel aceitou, mas com pavor. No jantar, na casa de João em Lisboa, a mesa estava posta com bacalhau à brás. Manuel ria. João, Miguel disse que você foi um bom companheiro. João engasgou. Miguel desviou o olhar. Sob a mesa, seus joelhos se tocaram acidentalmente, enviando choques. Maria, a mãe, comentava sobre casamentos. Vocês jovens deviam se casar logo. João sentiu náusea. Após, na cozinha, sozinho com Miguel, isso é insuportável. Miguel sussurrou. Eu sei. Mas paremos antes que piore. Mas não pararam. Encontros secretos começaram, passeios no Parque Eduardo VII, conversas profundas. Miguel compartilhava dúvidas éticas. Trair Ana é pecado. João argumentava. Mentir para si mesmo é pior. A tensão social pesava. Amigos de Miguel comentavam paradas LGBT com desdém. Isso é contra a natureza, diziam. João via preconceito em todos os lugares, até na família. Um dia, Manuel flagrou uma mensagem no celular de João. Saudade, M. Quem é M? Perguntou. João mentiu. Uma amiga. Mas o pai franziu a testa. Você precisa de uma namorada de verdade. O clímax se aproximava. Miguel confessou a Ana uma crise existencial, sem detalhes.
Ela sugeriu terapia. Vamos salvar nosso casamento, disse. Miguel concordou, mas ligou para João: não posso mais te ver. João chorou: você me deu esperança e agora tira. A decisão de Miguel foi uma traição para João, que se sentiu usado. Mas Miguel lutava: escolher a família ou a verdade. A pressão montava, levando a um confronto inevitável. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções reprimidas. João mergulhou no trabalho, criando designs para clientes, mas cada traço lembrava os olhos de Miguel. Ele evitava a família, alegando prazos, mas Manuel notava: você está estranho desde as férias. João sorria forçado, escondendo o caos interno. Miguel, por sua vez, ia à terapia, mas mentia ao terapeuta sobre a raiz do problema. É só estresse, dizia. Ana o apoiava, organizando jantares românticos, mas ele se sentia vazio. Uma noite, após uma sessão, ligou para João: não aguento mais. Vamos nos encontrar uma última vez. O encontro foi em um bar discreto em Alfama, ao som de fado melancólico. Miguel chegou abatido, barba por fazer. Ana quer outro filho para fortalecer o casamento. João gelou: e você? Miguel balançou a cabeça: não posso. Seria mais uma mentira. Eles discutiram opções. Miguel poderia se separar, mas os filhos sofreriam. Eles me odiariam, lamentou. João, pensando em sua própria revelação pendente, disse: melhor odiarem a verdade que amarem uma farsa. O debate ético os consumia: era certo priorizar felicidade pessoal sobre estabilidade familiar. Em Portugal, divórcios eram comuns, mas em círculos conservadores, estigmatizados. Bebendo vinho do Douro, Miguel tocou a mão de João abertamente pela primeira vez. Você me faz sentir vivo. João retraiu: mas você escolhe a segurança. A tensão explodiu em argumentos. Miguel acusava João de egoísmo, João, de covardia. Você me usou para experimentar, gritou João baixinho. Miguel negou: é real, mas o preço é alto. Saíram do bar, caminhando pelas ruas estreitas. Em um beco escuro, Miguel o beijou impulsivamente, um beijo breve, mas carregado de anos de repressão. João correspondeu, mas depois se afastou: isso é traição. Miguel chorou: eu sei. A volta para casa foi solitária. João encontrou a mãe acordada, onde estava. Mentiu novamente, o peso acumulando. No dia seguinte, Manuel o confrontou: Miguel me ligou. Disse que vocês brigaram nas férias. O que houve? João gaguejou: nada, pai. Mas Manuel pressionou: seja homem, fale. A ironia doeu. Miguel, em casa, discutia com Ana: preciso de espaço. Ela chorou: é outra mulher. Ele negou, mas a mentira o corroía. Os filhos, sentindo a tensão, se isolavam. Um evento catalisou tudo: uma festa familiar na casa de Manuel. Miguel e família convidados. A mesa farta com cozida à portuguesa, mas o ar tenso. João evitou Miguel, mas olhares cruzavam. Ana notou: você e João parecem distantes. Miguel desconversou. Após, no jardim, sozinho com João: não posso mais. Vou contar a Ana. João gelou: tudo. Miguel assentiu: parte. Que sinto atração por homens. A decisão foi um alívio e terror. João o abraçou: estou orgulhoso. Mas internamente, temia as repercussões. A confissão de Miguel a Ana foi devastadora. Ela chorou, acusou de destruição. E os meninos? Miguel explicou sua luta interna, pedindo perdão. Ana, chocada, pediu tempo. Ele dormiu no sofá, questionando se valera. Ligou para João: fiz. Agora, o caos. João, solidário, mas assustado: e nós? Miguel: um passo de cada vez. A notícia vazou sutilmente. Ana confidenciou a uma amiga, que comentou com Manuel. O pai de João ligou furioso: Miguel é gay. E você sabia? João negou, mas Manuel marcou uma conversa. No encontro familiar, Manuel explodiu: isso é abominação. Miguel traiu a amizade. Maria chorava: pense nas crianças. João defendeu: ele é humano, pai. Manuel virou-se: e você? Por que defende tanto? O momento de verdade chegou. João respirou fundo: porque sou gay também. O silêncio foi ensurdecedor. Manuel ficou vermelho: saia da minha casa. Maria implorou: filho, não. João saiu, lágrimas rolando, o preço da honestidade pago. Miguel, sabendo,
ligou, sinto muito. Eles se encontraram em um hotel periférico, conversando a noite toda. Miguel, perdi tudo. João, mas ganhamos liberdade. A conexão aprofundou, mas sem pressa física, era emocional. Dias depois, Ana pediu divórcio, custódia compartilhada. Os filhos reagiram mal inicialmente, mas um disse: papai, te amo mesmo assim. Miguel chorou de alívio. João, deserdado temporariamente, morava com amigos, trabalhando para se reerguer. A sociedade reagiu, colegas de Miguel o evitaram, mas alguns apoiaram. Em Portugal, com leis progressistas, mas mentalidades variadas, o preconceito persistia. João participou de grupos LGBT, encontrando força. Miguel juntou-se, lentamente aceitando-se. Mas o dano era irreversível, famílias divididas, amizades perdidas. Eles decidiram tentar um relacionamento, devagar, enfrentando olhares. Valeu o preço? Perguntou João uma noite, caminhando pelo Tejo. Miguel, sim, pela autenticidade. Mas dúvidas permaneciam. Meses passaram em uma Lisboa chuvosa, o outono trazendo ventos frios que espelhavam o turbilhão interno de João e Miguel. Após as revelações, eles construíam uma vida juntos, alugando um apartamento modesto em Belém. Miguel, desempregado inicialmente por fofocas na escola, encontrou trabalho em uma academia liberal. Seus filhos visitavam aos fins de semana, misturando o quarnesse com aceitação gradual. Papai, João é legal, disse o mais novo, aliviando o coração de Miguel. Ana, em processo de divórcio amigável, começava a namorar, desejando felicidade a Miguel. Você merecia ser você, disse ela em uma conversa civilizada. João, reconciliado parcialmente com a mãe, Maria visitava escondida, orando por ele, ainda sofria o silêncio do pai. Manuel, orgulhoso, recusava contato, comentando com amigos: meu filho me decepcionou. João trabalhava em projetos freelance sobre temas LGBT, canalizando a dor em arte. Isso me cura, confidenciava a Miguel. Sua relação evoluía, jantares caseiros, passeios pelo jardim botânico, conversas profundas sobre o futuro. Mas sombras pairavam, Miguel questionava se a atração era passageira, João temia rejeição final. E se você voltar para o normal? Perguntava. Miguel reassurance: isso é meu normal agora. Um confronto final veio em uma reunião familiar forçada. Maria convenceu Manuel a um almoço. Na casa antiga, tensão palpável. Manuel olhou Miguel: você corrompeu meu filho. Miguel defendeu: ninguém corrompe. É quem somos. João interveio: pai, eu sempre fui assim. As férias só revelaram. Manuel, olhos marejados, admitiu: temia isso. Minha criação falhou. Maria mediou: não falhou. Ele é nosso filho. A conversa durou horas, misturando raiva e lágrimas. Manuel não perdoou totalmente, mas prometeu tentar: dê tempo. Foi um passo, mas o dano emocional perdurava. Socialmente, eles enfrentavam preconceitos, olhares em restaurantes, comentários online após Miguel postar uma foto com João. Traidores da família tradicional, liam. Mas apoio vinha de comunidades LGBT em Lisboa, com eventos no Príncipe Real. Miguel participou de uma parada pela primeira vez, mão dada com João, sentindo liberação. Paguei caro, mas valeu, disse. João, porém, lutava com depressão. Terapia ajudava, mas o trauma da rejeição familiar o assombrava. E se eu tivesse ficado calado? Questionava. Miguel, viveríamos mentiras. O clímax emocional veio em uma viagem de volta ao Algarve, simbólica. Na mesma praia de Benagil, sentados nas rochas, refletiram. Aqui começou, disse João. Miguel, e aqui recomeçamos. Mas uma ligação interrompeu. Manuel, hospitalizado com um susto cardíaco. Correndo para Lisboa, encontraram Maria: ele quer ver vocês. No hospital, Manuel, fraco, olhou João: desculpe, filho. O medo me cegou. Lágrimas fluíram, reconciliação tênue, mas real. Miguel apertou a mão de João: vê. Mudança é possível. Saindo do hospital, eles caminharam pelo chiado, o sol rompendo nuvens. A jornada os mudara: João, mais resiliente; Miguel, mais autêntico. Mas o preço, famílias abaladas, carreiras impactadas, corações feridos, era inegável. Eles debateram moral: era certo priorizar o self sobre o coletivo. Em Portugal, com avanços, mas raízes conservadoras, a luta continuava. João publicou um artigo anónimo sobre sua história, gerando discussões online. Amor vence preconceito? Perguntavam. Miguel respondeu em particular: vence, mas com cicatrizes.
Anos depois, estabelecidos, eles olhavam para trás. Filhos de Miguel os aceitavam, Manuel, avô relutante, visitava. Mas a sociedade evoluía devagar, leis protegem, mas mentes nem sempre. Sua história inspirava alguns, chocava outros. Em uma noite tranquila, João perguntou: faria de novo? Miguel: sim, pela liberdade. A narrativa deles era de perda e ganho, questionando normas. Será que revelar segredos pessoais, mesmo ao custo de dor coletiva, é sempre a escolha certa?